Olá a todos, estamos novamente aqui no Laboratório de Ensinamento para mais uma aula experimental e prática da disciplina Qualidade da Água. O parâmetro que hoje iremos demonstrar para vocês chama-se sólidos dissolvidos totais. Trata-se de um parâmetro que se correlaciona com outro que já apresentamos para vocês em vídeos anteriores, a condutividade. Tanto sólidos dissolvidos totais como condutividade são parâmetros que medem indiretamente a presença de íons na fase líquida. A diferença entre esses parâmetros é a forma de medição e como expressamos esse resultado. No caso de sólidos dissolvidos totais, o princípio analítico empregado é o da gravimetria. A gravimetria é um método analítico que baseia-se na medida de massas. Então, sólidos dissolvidos totais é um parâmetro que me oferece como resultado uma concentração. No final da análise, eu terei uma medida de uma massa e um volume, geralmente expressa em miligramas por litro. Por isso, para efeito de caracterização das amostras, sólidos dissolvidos totais nos oferece uma maior sensibilidade do que condutividade. A análise de sólidos dissolvidos totais, ela tem uma grande importância dentro do saneamento. Além de ser padrão de potabilidade, ela também é importante para a qualidade da água industrial. Por isso é uma análise recorrente em vários setores que utilizam a água como meio, seja potável ou seja meio de processo. Bom, apresentado o parâmetro, falado aí das suas particularidades, vamos à metodologia, aos materiais empregados e ao método empregado. Para análise de sólidos dissolvidos totais, nós utilizamos aqui um dessecador. O dessecador é uma vidraria de laboratório que garante que no seu interior esteja isento de umidade. Por tratar-se de uma análise gravimétrica, de medida de massa, eu tenho que garantir que os meus objetos de medida não estejam impregnados de umidade, porque isso confere massa e pode significar um erro de medida. Então eu preciso de um dessecador. O dessecador ele possui na sua base sílica gel. A sílica gel, enquanto azul, indica que o ambiente está livre de umidade. À medida em que a sílica gel vai absorvendo a umidade do meio, ela torna-se rosa, indicando que o ambiente já não está mais seguro em termos de umidade, o que pede ou a troca ou a regeneração da sílica. Como vocês podem ver, a nossa sílica está azulzinha, o que faz com que dentro do dessecador não haja umidade. Bom, aqui dentro eu vou tirar a tampa do dessecador, com todo o cuidado no seu manuseio, porque essa parte da tampa é só presa por esse anel de borracha. Se eu segurar por aqui, ela pode cair e causar acidente, então eu vou tirar, sempre segurando pelo corpo da tampa. Ar-condicionar com segurança, para que não ocorra acidente. E aí, com o auxílio de um papel, eu vou retirar de dentro do dessecador a cápsula de porcelana. Essa cápsula de porcelana tem um volume útil de aproximadamente 120 ml. Ela foi previamente preparada para análise. No que consiste essa preparação? Consiste em duas etapas. A primeira etapa, essa cápsula ela é levada a um forno do tipo mufla. Bom, então aqui nós estamos com a cápsula de porcelana que usaremos na análise de sólidos dissolvidos totais e vamos demonstrar como que é feita a sua preparação. Nós temos aqui um forno do tipo mufla a uma temperatura de 550 graus. Então, com o auxílio de uma luva e com uma pinça, nós vamos acondicionar essa cápsula no interior desse forno mufla. Essa cápsula ela permanecerá a 550 graus por 15 minutos para garantir que toda a matéria orgânica ou sujeira, enfim, para que após os 15 minutos ela esteja devidamente calcinada e preparada para a nossa análise. Passados os 15 minutos, nós vamos retirar com todo o cuidado de EPI essa cápsula da mufla, acondicionar no dessecador, aguardar chegar a temperatura ambiente e aí procedermos à análise. A segunda etapa da preparação consiste na determinação do que nós chamamos de P0. O P0 para nós nessa análise de sólidos é o peso, é a massa da cápsula limpa.
Então, com o auxílio de uma balança analítica, nós obtemos o valor da massa da cápsula. Tenho então, nesse momento, aqui comigo, uma cápsula calcinada com um valor de massa conhecido, ou seja, eu tenho o meu P0. Nesse becker, nós temos uma amostra de água potável. Aqui nós temos uma proveta de 100 ml de capacidade. Eu vou transferir quantitativamente desse becker para a proveta 100 ml. Sempre observando na altura do olho o menisco formado, para garantir que sejam 100 ml. Importante, o volume de 100 ml aqui usado não é um volume adotado como corriqueiro. O volume de amostra utilizado na análise de sólidos e dissolvidos totais, ele pode variar em função do teor de sólidos dissolvidos esperado ou até mesmo em função do volume de amostra que você tem disponível. O que é extremamente importante, que você conheça precisamente o volume que você está usando. Porque, lembrando, o resultado final ele é expresso em termos de concentração, massa por volume. Então eu preciso conhecer exatamente esse volume. Então, recapitulando, eu já tenho nesse momento o P0 da cápsula, anotado devidamente em um papel, e um volume de 100 ml de amostra. Eu vou transferir cuidadosamente esse volume para dentro da cápsula. Feito isso, eu necessito agora transferir esse conjunto cápsula mais 100 ml para dentro de uma estufa e manter a 180 graus por 24 horas. Por que 24 horas? Para eu garantir, sem nenhuma dúvida, que eu tenho peso constante. Por que 180 graus? Para garantir, sem nenhuma sombra de dúvida, que todas as águas de incrustação foram devidamente evaporadas e que me sobram, após essas 24 horas, no interior dessa cápsula, apenas os sólidos dissolvidos, apenas os íons, os cátions e os ânions presentes inicialmente aqui nessa fase líquida. Então, com o auxílio sempre de um papel e com muito cuidado, eu vou agora transferir esse conjunto para a estufa. Bom, passadas 24 horas em que a cápsula contendo a amostra foi acondicionada na estufa a 180 graus, nós vamos desligar aqui a estufa, abrir, vamos deixar já o dessecador destampado e com o auxílio de uma pinça retirar a cápsula, que nesse momento não tem mais a fase líquida que foi totalmente evaporada. O que restou aqui no seu interior é apenas um pó que representam os sólidos dissolvidos totais presentes nessa amostra. Vou colocar a amostra no dessecador, fechá-lo, garantir que ele esteja no ambiente sem umidade e aguardar que ele se esfrie. Por que é importante aguardar que a cápsula esfrie? O calor ele não muda a massa, não aumenta, não diminui. Entretanto, a nossa balança analítica ela tem uma precisão de 4 casas decimais. O calor dessa cápsula, lembrem, ela estava 24 horas a 180 graus. O calor dessa cápsula pode fazer com que haja uma movimentação de ar no interior da balança e essa movimentação de ar pode afetar a medição. Por isso eu tenho que garantir que a cápsula esfrie em um ambiente livre de umidade. Quando ela estiver fria, eu vou até a balança e vou medir o que nós chamamos de P1. O P1 representa a massa da cápsula mais o resíduo seco remanescente após esses 180 graus, após um dia a 180 graus. Com o valor do P0, massa da cápsula. Com o valor do P1, massa da cápsula mais resíduo. Com o volume de amostra 100 ml. Com esses 3 dados, eu consigo calcular os sólidos dissolvidos totais e assim expressá-los em termos de miligrama por litro.
Uma vez esfriado a cápsula, nós estamos aqui na sala das balanças, uma sala fechada para que não haja corrente de ar ou nenhuma trepidação que venha interferir na medição. Essa aqui é a nossa balança analítica, ela está devidamente calibrada e é uma balança que oferece, como já dito, até 4 casas decimais. Eu vou destampar o dessecador, acomodar a tampa com cuidado, com a pinça, nunca com a mão. Eu vou pegar a cápsula, abrir a porta da balança e acondicionar a cápsula no prato da balança, tendo cuidado de fechar a sua porta. E aguardar que se estabilize o valor. Aqui nós temos a leitura de 113,706 gramas. Esse valor de 113,706 gramas é o nosso P1. Lembrando que o P1 é a massa da cápsula mais o resíduo seco que manteve-se remanescente após a evaporação a 180 graus por 24 horas. Com esse valor, mediante o P0, eu consigo estimar o valor da massa, fazendo P1 menos P0, e dividindo pelo volume de amostra, os 100 ml que nós adicionamos aqui dentro, eu consigo expressar em termos de massa por volume. Cuidado que eu tenho que ter é na correção das unidades. Aqui eu estou obtendo uma massa em gramas. O usual de expressão para sólidos dissolvidos é em miligramas por litro. Então preciso fazer um pequeno ajuste nas unidades e proceder ao cálculo, e assim eu consigo exprimir o resultado de sólidos dissolvidos totais em miligramas por litro. Feito isso, eu já posso tirar a cápsula com a mão, proceder à sua limpeza e encerramos a análise de sólidos dissolvidos totais de uma água de abastecimento.